Uma menina estava sempre atrasada, e a professora seguiu o carro do pai dela para descobrir o motivo. Debbie percebeu que a aluna de 10 anos de sua classe, chamada Maddie, estava agindo de maneira um pouco estranha. Debbie sabia que algo estava acontecendo, então ela se levantou de sua mesa na frente da classe e foi até Maddie, perguntando o que havia de errado. Debbie queria saber em que situação Maddie estava, mas ela não tinha ideia de que a resposta levaria a ligar para a polícia. Debbie Griffin ama seu trabalho. Ela trabalha duro para moldar as mentes do futuro, mas também alimentá-las e ajudá-las a crescer. Ela sabia que algumas crianças tinham uma vida familiar longe da ideal e sempre quis que seus alunos confidenciassem a ela se presenciassem. E foi por isso que Debbie percebeu algo de errado. Maddie não costumava chegar a tempo para pegar o início da aula. Ela também parecia sempre cansada e pouco entusiasmada. Debbie decidiu confiar em seu instinto de professora e observá-la melhor. Maddie nem mesmo brincava com as outras crianças durante o recreio, e em vez disso, ela passava o tempo todo cochilando. A professora Debbie sentiu a necessidade de ter que checar isso a fundo e faria qualquer coisa para descobrir o que estava acontecendo. Com o olho aguçado para quando algo estava fora do lugar com uma criança, tudo o que ela queria fazer era tornar as coisas melhores para Maddie. Ela sentou-se junto da menina e fez com que ela se abrisse um pouco. Após uma breve conversa, ela sabia que o problema da menina certamente começava em casa. A menina Maddie era uma estudante relativamente nova, então Debbie não sabia muito sobre ela ou sobre sua vida pessoal. Ela simplesmente sabia que a garota vivia com seu pai, e eles haviam recentemente se mudado para a cidade de Lakewood. Mesmo ninguém tendo conhecimentos profundos sobre a vida dessa família, ela estava definitivamente convencida de que havia algo de errado, desde que Maddie começou a chegar tarde na escola depois que começou a ir acompanhada de seu pai. A professora não queria ficar muito envolvida na vida pessoal da família, mas quando ela viu que algo estava errado, ela sabia que deveria agir e confiar em seus 10 anos de experiência com coisas como essa. Com Maddie sempre aparecendo cansada e atrasada, ela sabia que as coisas poderiam piorar se ela não interferisse. Depois de mais de um dia em que Maddie chegou atrasada, Debbie percebeu que a garota tinha olheiras e parecia sobrecarregada. Debbie sabia que agora era a hora de intervir, e então ela ligou para o 911 em seu telefone. A polícia decidiu seguir seu pai para casa depois que ele a deixou. Era fácil identificá-la por causa de sua aparência esfarrapada. Mas, ao seguir o carro, a polícia nunca poderia esperar o que eles encontrariam. O policial cercou o homem de 41 anos e disse-lhe que eles estavam apenas tentando ajudá-lo. Os policiais pediram para ele sair do carro, mas ele não estava tendo nada até esse ponto parecido com um dia normal. Ele deixou sua filha na escola, mas quando ele entrou em seu carro, ele viu um policial o cercando. James parecia um animal na luz dos faróis. Quando os policiais o puxaram para fora do carro, o homem continuou ignorando as ordens das autoridades. Os policiais viram então que cada centímetro do carro antigo estava embalado, com caixas de malas e qualquer outra coisa que James pudesse enfiar no veículo. O oficial de polícia foi pego de surpresa quando viu a verdadeira natureza da situação de vida daquele homem. James e sua filha Maddie estavam sem teto por 2 anos. O carro, na verdade, era a casa deles. O homem então explicou que eles haviam saído de Oklahoma, pois era a única opção que tinham, já que não era um local seguro para eles morarem. O pouco dinheiro que a família possuía já havia sido gasto para a própria sobrevivência. Não havia nenhuma maneira de James poder pagar o apartamento que ele e sua filha tanto queriam. Em vez de algemá-lo, o oficial fez algo inesperado. Ele decidiu cumprir sua palavra e ajudar. O oficial então deu uma maneira de providenciar para que Maddie e James ficassem em um abrigo de sem-tetos, perto da escola, enquanto tentava reunir a comunidade. Então, ele decidiu ver o que ele poderia fazer com o carro de James, que estava em péssimas condições. James assistiu com admiração enquanto nas semanas seguintes o oficial reunia a comunidade para ajudá-los. Logo, todos conheciam a história de James e Maddie.
e decidiram a coisa certa a se fazer. O oficial disse que em qualquer momento de nossas vidas, qualquer um de nós poderia estar na mesma situação, e oferecer assistência a outro ser humano é a coisa certa a ser feita. Então ele e alguns outros oficiais começaram a procurar um trabalho decente para James, e até ajudou com a papelada para colocá-lo em uma casa alugada em um bairro legal. Mas isso não era tudo, já que o carro de James não estava funcionando há mais de uma semana. O oficial providenciou um guincho para levar o carro até uma mecânica para consertar, e ambas as empresas ofereceram seus serviços de reboque de conserto gratuitamente. Enquanto isso, a comunidade organizava tudo o que eles podiam para ajudar Mad e James. Pessoas de todas as partes doaram roupas, móveis, comida e outros suprimentos vitais para ajudá-los a começar. Assim que o pedido de habitação fosse aprovado, os dois teriam um telhado de verdade sobre suas cabeças e camas de verdade para dormir. O papai da garotinha não conseguia acreditar. "Estou em choque", ele disse. "Isso, na verdade, restaurou minha fé na humanidade." Mesmo que alguém diga que foi apenas uma mão levantada e não uma esmola, o gesto foi o suficiente para levar James e sua garota às lágrimas. A vida tinha sido tão difícil e as pessoas tinham sido tão frias no passado que ele quase perdeu toda a esperança na humanidade. E nada era mais importante do que o futuro e felicidade de sua filha. Mas essa nova cidade era um novo começo, e James faria tudo o que pudesse para ser o melhor pai possível. A gentileza de estranhos tinha sido esmagadora, mas seria o suficiente para que eles finalmente tivessem um novo começo. O sargento Dave Hoover e sua família estavam guardando os itens doados em sua garagem, enquanto esperavam o pedido de moradia de James ser aprovado. Agora cabe a ele. Esse é um ponto de partida para ele, e quando sairmos pelas portas desse apartamento, ele vai ficar aqui sozinho, esperando sua filha voltar da escola, e a partir disso, ele tem que começar. Ele vai começar por esse caminho. O sargento Dave Hoover disse em uma entrevista salientando que essa ação é tudo sobre fazer parte de uma comunidade. O sargento Dave ainda disse que "estou surpreso por termos sido capazes de fazer isso tão rapidamente. Sempre fui ensinado que você sempre dá uma mãozinha e não uma esmola." James trabalhou muito para se recompor e todos queriam ajudar. James recebeu 5 ofertas de emprego em apenas 2 semanas. E finalmente o pedido de habitação foi aprovado. E James finalmente teria um lugar seguro para ficar. "Estou tão feliz. Tenho micro-ondas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secadora." James disse que "esse é o melhor apartamento em que já estive. Estou muito animado." Ele acrescentou: "Eu acho tudo isso incrível. Acho que é muito legal e muito inesperado tudo isso, mas ainda assim, muito legal." E não era apenas uma casa que James e sua garota tinham agora. Eles tinham algo que eles não achavam possível. Eles tinham um lar. Graças às mãos amigas, finalmente teriam um futuro que sonhavam. E se não fosse pela professora com um coração de ouro, nada disso teria acontecido.